Você já parou para pensar em como o Espiritismo influenciou a literatura ao longo dos anos? Desde a codificação da doutrina por Allan Kardec no século XIX. Muitos autores foram inspirados a explorar suas ideias em suas obras, criando uma rica tapeçaria de reflexões sobre a vida, a morte e a espiritualidade. Neste vídeo, vamos analisar como escritores famosos abordaram o Espiritismo em suas narrativas, trazendo à tona questionamentos profundos e insights que ressoam até os dias de hoje. Um dos primeiros e mais notáveis exemplos da presença do Espiritismo na literatura é o romancista francês Victor Hugo. Em obras como Os Miseráveis e O Último Dia de um Condenado, Hugo aborda temas como redenção, justiça e a luta pela dignidade humana. Embora não se identificasse explicitamente como espírita, suas reflexões sobre a natureza humana e a vida após a morte mostram uma sensibilidade que está em sintonia com a doutrina. Ele acreditava que a espiritualidade é um elemento essencial para entender a condição humana, uma ideia que se alinha com os princípios do Espiritismo. No Brasil, um dos autores mais emblemáticos é Machado de Assis, que, embora sua obra não seja explicitamente espírita, muitos críticos literários identificam elementos que dialogam com a doutrina. Em romances como Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele aborda a morte e a vida após a morte de forma crítica e reflexiva. O personagem Brás Cubas, que narra sua própria história após a morte, questiona as convenções sociais e a moralidade de sua época, refletindo a ideia espírita de que a vida continua após a morte. As ações na Terra têm consequências no plano espiritual. A ironia e a profundidade psicológica de Machado oferecem uma análise do comportamento humano que, embora cômica, também revela a gravidade de nossas escolhas. A obra de Chico Xavier, um dos maiores médiuns espíritas do Brasil, teve um impacto profundo na literatura e na cultura brasileira. Seus livros, que incluem mensagens de espíritos, trazem reflexões sobre amor, perdão e a importância da caridade. Obras como Pelo Espírito de Emmanuel e É Nosso Lar não apenas popularizaram a doutrina, mas também ajudaram a disseminar valores espíritas entre os leitores. Nosso Lar, em particular, é uma narrativa que descreve a vida após a morte e como os espíritos se organizam em comunidades, oferecendo uma visão detalhada e reconfortante da espiritualidade. Essa obra foi fundamental para muitos que buscavam compreender o que acontece após a morte e como a vida continua em outros planos. Além de Chico Xavier, outros autores contemporâneos como Ana Paula Maia e Marcelino Freire têm abordado temas espíritas em suas narrativas. Seus trabalhos frequentemente refletem sobre a condição humana, a espiritualidade e o sofrimento. Ana Paula Maia, em especial, utiliza a ficção para explorar questões sociais e existenciais, trazendo à tona a relevância do espiritismo em um mundo que ainda busca respostas para dilemas morais e éticos. Por outro lado, Marcelino Freire se destaca por seu estilo inovador e sua habilidade em dialogar com o cotidiano. Ele insere elementos de espiritualidade que ressoam com os princípios espíritas. É importante mencionar que o próprio Allan Kardec, além de ser o codificador do espiritismo, também se dedicou à literatura. Seus livros, como o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, são fundamentais para a compreensão da doutrina. São tratados com um rigor científico e filosófico. Kardec introduz conceitos que se tornaram pilares do espiritismo, como reencarnação, livre-arbítrio e a evolução espiritual. Seu trabalho não apenas estabeleceu as bases da doutrina, mas também inspirou muitos escritores a explorarem questões espirituais em suas obras, incentivando uma reflexão mais profunda sobre a vida e a morte. O diálogo entre a literatura e o espiritismo também se reflete na maneira como autores contemporâneos utilizam a narrativa para provocar reflexões sobre a vida em sociedade e as responsabilidades éticas que temos como seres humanos. As histórias, muitas vezes, são um convite à introspecção, mostrando que cada escolha que fazemos tem repercussões não apenas em nossas vidas, mas também na vida dos outros e no plano espiritual. Em suma, a influência do espiritismo na literatura é ampla e profunda. Escritores de diferentes épocas e estilos encontraram inspiração nos princípios da doutrina para abordar temas universais, como a vida, a morte, a moralidade e a espiritualidade. A literatura se torna, assim, um meio poderoso para disseminar as ideias espíritas, convidando os leitores a refletirem sobre sua própria jornada espiritual e suas responsabilidades como indivíduos.